E se o dólar acabar? Recebi essa pergunta. Existe um movimento, tá? Existe um movimento da China, da Rússia, do Irã, que eles têm por objetivo tirar a supremacia do dólar. Por quê? Por questões geopolíticas, por interesses políticos e tudo mais. Então, existe essa briga e isso intensificou com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Por quê? Os Estados Unidos, eles fizeram algo que foi geopoliticamente muito duro. Eles congelaram todas as reservas russas que tinham dentro dos Estados Unidos. Então, basicamente, tinha muitos bilhões da Rússia dentro dos Estados Unidos e eles falaram, não tem mais nada. Está tudo congelado. Até vocês acabaram com essa brincadeira de matar a gente aí. E aí, quando isso aconteceu, a gente precisa tirar esse poder todo que os Estados Unidos têm, porque senão a gente vai instalar uma terceira guerra mundial. Só que, o que acontece? Quanto tempo... Primeira coisa, o dólar vai acabar? Não. Quem fala isso, desculpa, mas não tem neurônio funcionando. Ou simplesmente a papagaio que fica repetindo o que os outros falam e cai em chamada sensacionalista. Tá? A grande questão é, o dólar vai deixar de ser a moeda mundial um dia? Sem dúvidas vai, é óbvio que vai. Por quê? Porque isso muda de tempos em tempos. Se você pensar... o dólar sempre foi a moeda mundial? Não, o dólar é a moeda mundial desde 1944, desde quando aconteceu o Plano Marshall. Como que aconteceu essa supremacia do dólar? Os Estados Unidos, eles venderam armamento para os dois lados da guerra, tanto na Primeira Guerra Mundial, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, eles conseguiram acumular 75% de todo o ouro existente no planeta. Ou seja, eles tinham muita riqueza na mão. Como é que o dólar assumiu a supremacia da moeda mundial? Os Estados Unidos vendeu armamento para os dois lados da guerra. Aí, depois, ele acumulou 75% de todo o ouro existente no planeta. Quando isso aconteceu, os países, depois que finalizou a Segunda Guerra Mundial, os países precisavam de dinheiro para reconstruir seus países, né? Basicamente, tudo bombardeado e tudo estraçalhado. E aí, qual foi a grande sacada do governo americano? Vamos fazer um tal de Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? O Plano Marshall foi um plano econômico, certo? Um plano econômico que os Estados Unidos, eles emprestaram, olha que sacada, emprestaram dinheiro para os dois lados da guerra, tá? A juros extremamente baixos, endividando o mundo na moeda deles, em dólar, certo? No momento que você endivida o mundo na sua moeda, você é o dono da moeda mundial, sabe por quê? Quando você tem muito dinheiro, você tem um poder bélico forte, muito grande. Quando você tem produção de armamento própria, você tem uma grande vantagem. Ou você emprestou dinheiro para diversos países. Ou seja, todo mundo está devendo para você. Você tem um poder bélico forte, você tem muito dinheiro, você tem muito poder. E aí, esses países que estão devendo para você em dólar vão ter que ter reservas em dólar também. Então, todo mundo começou a acumular reservas em dólar. Porque tinha dívida em dólar. Se o dólar sair do controle, a dívida se torna impagável e ia ter uma guerra entre os Estados Unidos e esse país que não ia pagar essa dívida. Então, eles foram endividando o mundo em dólar, o que gerou a necessidade de se ter reserva em dólar, e com o passar do tempo, como todo mundo tinha dólar, ficou muito mais fácil transacionar com dólar, ao invés de ficar fazendo conversão de moeda a todo momento. Então você tinha essa trinca. O mundo hoje tem 60% das suas reservas, um pouco mais do que isso, em dólar. O mundo tem 12 trilhões de dólares em dívida, 12 trilhões de dólares em dívida, o segundo lugar só vai para o euro, com cerca de 4 trilhões, então muito abaixo. E você tem todo o comércio internacional feito em dólar. Tendo o comércio internacional feito em dólar, todo mundo usa o dólar, aquilo se torna a moeda corrente. Entretanto, antes do dólar, era a libra esterlina que imperou, né? De 1870 a 1944, o que acontece? A libra esterlina era a moeda mundial. Antes foi a moeda holandesa, antes foi a moeda espanhola, e a gente tem essas alternâncias com o passar do tempo. O que é importante você ter em mente? Tá? Mesmo que o dólar seja substituído como moeda mundial, o que não vai acontecer da noite para o dia, o que vai levar décadas, tá? Eu quero mostrar uma coisa para você, para que você nunca mais tenha isso em mente. Olha só. Você já ouviu falar na libra esterlina, né? Que é a moeda da Inglaterra. Olha aqui na minha tela. O que você consegue perceber? A libra esterlina, deixa eu até colocar aqui, vai ficar melhor. Ó. A libra esterlina, deixa eu colocar em relação ao dólar. Ó, libra em relação ao dólar. O que você consegue perceber? Olha que louco. Até hoje, a libra esterlina vale mais que o dólar.
Até hoje, a libra esterlina vale mais que o dólar. Só que o dólar é a moeda mundial. Aí você pensa, Vinícius, mas e se o dólar deixar de ser a moeda mundial? O dólar vai desabar. É isso que o pessoal sem neurônio replica por aí. Ou melhor, com neurônio, mas sem sinapse. Ou papagaio, fica repetindo o que os outros falam. O dólar não vai desabar, meu amigo. Sabe por quê? Olha aqui. 81 anos atrás, os Estados Unidos tomou o lugar da Libra. E até hoje, a Libra vale mais que o dólar. 81 anos atrás. E até hoje, a Libra vale mais que o dólar. Então, o que você pode perceber? Com o passar do tempo, aqui estou olhando, ó, o dólar em relação ao real agora, a mudança de preços, olha a disparada que deu nos últimos anos. Aqui a disparada que deu de 2022 até hoje, tá? Aqui você vê a Libra em relação ao real, você percebe que é a mesma direção? Aqui você vê o euro em relação ao real, você percebe que é a mesma direção? Eles sobem juntos, eles caem mais ou menos juntos e assim eles vão indo. Então você que tem medo que o dólar possa acabar por algum motivo, por mais que eu já tenha explicado toda a questão aqui, você não precisa investir só em dólar. Você pode investir numa cesta de moedas fortes. Você pode investir um pouco em dólar, um pouco em euro, um pouco em coroa sueca, um pouco em libra, um pouco em franco suíço, porque tudo oscila mais ou menos junto em relação ao dólar. As moedas fortes e em relação a uma moeda fraca, que é o real. Então, como antiação, você não precisa investir só em dólar se você quiser. Eu invisto só em dólar. Mas se você quiser, você pode diversificar entre moedas fortes também, que vai dar um resultado igual. Você vai ter uma rentabilidade um pouco menor. Por quê? O dólar valoriza muito mais do que essas outras moedas quando a gente faz essa comparação percentual, tá? No longo prazo. Então, o melhor e o que eu faço é investir só em dólar. Tá com medo? Principalmente no início, investe numa cesta de moedas fortes. Você investe um pouco em dólar, um pouco em euro, um pouco em libra, um pouco em franco suíço, um pouco em coroa sueca e assim por diante, tá? Então, assim, não tenha medo do dólar acabar. A grande questão não é o dólar acabar, é ele deixar de ser a moeda mundial. E a grande verdade é que vai deixar de ser em algum momento. Quando esse momento chegar, o dólar vai desabar, vai ser um colapso, vão vir os ETs e nos abduzir. Calma, gente. A gente simplesmente vai deixar de investir em dólar e vai passar a investir na nova moeda da reserva mundial. Ponto.